Eles foram indiciados, né, hoje, só que por ser um crime hediondo, a gente já, isso assim, com essa comoção popular, né, tão grande na mídia, a gente sabe que isso vai acabar levando aí para um júri popular. Então isso a gente vai ver depois. Mas hoje o que a gente tem é que Larissa Rodrigues, uma menina que morava em Ribeirão Preto, 40 anos, cheia de vida, planos e tudo mais, atuava como professora de Pilates, era uma querida pelas alunas, né? Ativa ali nas redes sociais, mantinha um relacionamento público com o médico Luiz Garnica, casada com ele, né? À primeira vista parecia um casal muito harmonioso, a gente via ali nas redes sociais que eles realmente viajavam juntos, enfim. Mas nos bastidores ali, a Larissa vivia um inferno emocional, né? Marcado por desconfianças e crises conjugais. Os amigos relatavam que ela vivia se queixando de dores, náuseas e fraquezas constantes nos últimos dias antes das mortes, principalmente depois das visitas à casa da sogra. E um spoiler aqui, para não falar isso lá na frente, já vou avisar aqui para vocês. A polícia, né, na verdade, o legista já disse que ela foi envenenada gradativamente. Hoje, né, a polícia pediu, os investigadores pediram para que fosse relatado melhor isso, porque como vai para júri popular mais lá para frente, então, e algumas pessoas que vão estar lá no júri são pessoas leigas, né, então eles precisam explicar direitinho como é que isso foi feito, né, e isso o médico legista está para dar uma nova resposta agora, né, eles têm um prazo. Mas em março de 2025, a Larissa passou mal novamente após uma visita aí da sogra, e ela foi levada ao hospital, mas não resistiu. A princípio, a hipótese levantada era realmente de intoxicação alimentar, ou infarto súbito, né? E quem deu esse laudo foi realmente Luiz Garnica, que foi o marido dela. Mas algo não fechava realmente. O quadro clínico dela era realmente atípico e uma amiga próxima da Larissa contou à polícia que ela vinha gravando vídeos e mensagens suspeitas de traição do marido. Inclusive, ela algumas fotos assim, quando abriu o porta-mala do carro dele, tinha ali muitos brinquedos e tal, né? E realmente que não eram utilizados com ela. E a dúvida ganhou força realmente quando os exames toxicológicos dela revelaram que ela havia chumbinho ali, né, no corpo da Larissa, que é totalmente proibido no Brasil. E uma coisa muito assim curiosa que aconteceu é que a mãe da Natália, né, que também morreu muito assim suspeita, né, uma morte muito estranha, meses antes da Larissa, poucos meses antes, é, ela alegava que a filha carregava o chumbinho com ela, sendo que ela era veterinária. E por ser proibido, uma veterinária saberia disso, né? Então, a gente vai chegar mais para frente aí dessa informação, mas basicamente assim, com o laudo toxicológico, né, a Polícia Civil abriu um inquérito e passou a investigar todos ao redor da Larissa, né? E o foco principalmente recaiu sobre o marido e a sogra. E depoimentos revelaram ali que a Larissa se sentia mal sempre depois das visitas da sogra. E ela mandava mensagem para as pessoas, para as amigas, falando: ai, minha sogra esteve aqui, eu comi alguma coisa, estou passando mal. E levantou essa hipótese, né? É isso que, na verdade, levantou essa hipótese desse envenenamento gradual. Além disso, as mensagens do celular e buscas feitas pela Elizabeth que é a sogra, né, na internet, revelaram que ela procurava formas de adquirir chumbinho poucos dias antes da morte da nora, né? E uma prova ainda mais comprometedora apareceu quando o marido tentou movimentar a conta bancária horas depois da morte da Larissa, né? E um inquérito policial, né, foi concluído nessa semana com um indiciamento formal de Luiz Antônio Garnica e Elizabeth Arrabassa por homicídio qualificado. E a promotoria avalia que o crime foi premeditado com motivação financeira e passional. Segundo os investigadores, Larissa havia descoberto uma possível traição do marido e pretendia tomar providências. Então, um dia antes, né, dela falecer, ela falou assim: ó, na segunda-feira vamos procurar um advogado para a gente formalizar a nossa separação.
E a Elizabeth, que é a sogra, vista por vizinhos como controladora e fria, teria sido a peça-chave na execução desse plano, supostamente aplicando doses de veneno nas bebidas e alimentos da vítima, né? Outra coisa, o crime se desenrolou, né, ao longo de semanas, na verdade foram exatamente 3 meses, né? A Larissa começou a apresentar sintomas progressivos no fim de fevereiro e câmeras de segurança mostram que a sogra esteve presente na casa nos dias que antecederam a internação e não tem a entrada dela, mas tem ali informação da saída, tem um registro dela da saída. E amigos relatam conversas onde a Larissa mencionava se sentir diferente, né? Como se algo tivesse causando uma lentidão mental, um cansaço, dores, diarreia. E os investigadores acreditam que o chumbinho foi administrado aos poucos, um método cruel que realmente dificultou o diagnóstico imediato. A gravação foi feita pela Larissa, né, onde falava em voz baixa sobre a desconfiança do marido e foi considerada como prova ali importante no inquérito. Entre os detalhes ali mais chocantes do caso está a possível morte, a causa da morte, né? Larissa teria descoberto não só a traição, mas também movimentações suspeitas do dinheiro feito pelo Luiz. E há indícios de que ela confrontou o companheiro e ameaçou até falar: olha, eu vou contar para os meus pais e tudo mais. E na visão dos investigadores, essa descoberta, né, selou seu destino, porque Luiz e a mãe teriam se unido para silenciar a Larissa antes que ela tomasse qualquer atitude legal. Na visão aí dos investigadores, essa descoberta selou o destino, né, dos dois, porque o Luiz e a mãe teriam se unido para silenciar a Larissa antes que ela tomasse qualquer atitude legal. E a frieza desse plano, a escolha do veneno e a tentativa de encobrir esses rastros mostraram um nível de premeditação assustador. A família e os amigos da Larissa lutam agora para manter na memória deles viva e pressionar por essa justiça, né? Essa comoção tomou conta das redes sociais e causou uma indignação tanto aqui na cidade quanto uma indignação nacional agora, porque agora esse caso expõe mais uma vez como a violência contra a mulher pode se manifestar de uma forma silenciosa e sofisticada ao mesmo tempo, muitas vezes praticada por quem deveria amar e proteger. Hoje, o Luiz e a Elizabeth foram presos, né, temporariamente, mas o Ministério Público já articula um pedido de prisão, né, e formalização dessa denúncia. Esse caso da Larissa não é apenas assim uma tragédia, né? É um alerta também. Quantas mulheres estão sendo envenenadas de outra forma dentro de casa, lentamente, às vezes por manipulação, controle, pela violência disfarçada de amor. Esse caso nos lembra da importância de ouvir sinais, né? De acolher denúncias e de não silenciar diante do absurdo. E que essa justiça ela seja realmente feita pela Larissa e também por todas as outras mulheres que já não podem falar.